Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo e neste vídeo aqui vamos falar de Série A3 e também de Série A2, as duas competições aí fora da elite do Campeonato Paulista, né? A segunda e a terceira divisão do Campeonato Paulista que tá chegando nas suas retas finais, já a segunda fase para essas duas competições. Vamos falar então primeiro da Série A3. Muito bem, amigo torcedor, e pela Série A3 tivemos a última rodada, 15ª rodada, realizada no sábado, né? Para conhecer aí as 8 equipes classificadas para a segunda fase. Já tínhamos 5 equipes classificadas e agora ficamos sabendo das outras 3 e também das 2 equipes rebaixadas. E olha, teve muita reviravolta aí nas posições da tabela. Começando com esse jogo aí, ó, Votuporanguense 1, Rio Preto 0. O Rio Preto era uma das equipes que estava entre as 8 primeiras colocadas até a rodada anterior. Perdeu da equipe do CAV, do Votuporanguense, e aí acabou ficando de fora. O Rio Preto não se classificou para a segunda fase. 1-0 Votuporanguense. Todos esses jogos foram realizados ao mesmo tempo, né, no mesmo horário, no sábado às 3 da tarde. Em Capivari, empate entre Capivariano e Bandeirante. O Bandeirante também era uma das equipes que estavam entre as 8 primeiras, estava em 7º lugar, né, antes dessa rodada, e com esse empate e com a combinação dos outros resultados, o Bandeirante acabou ficando em 9º lugar, ficou com a mesma pontuação que a Matonense, só que a Matonense tinha uma vitória a mais, né, tem uma vitória a mais, e acabou se classificando por esse critério aí. A gente já vai ver a classificação final. Continuando aqui, ó, olha só, a Matonense venceu o Esporte Clube São Bernardo, lá na cidade de São Bernardo, lá no ABC, venceu por 3-1 e tirou a vaga do Bandeirante, chegou aos mesmos números de ponto do Bandeirante e classificou-se com o maior número de vitórias. Parabéns aí ao pessoal da Matonense, hein? Tivemos também a Audax 0, Desportivo Brasil 2, o Desportivo Brasil que também precisava vencer para garantir a sua classificação, ainda não estava classificado, e venceu o Lanterna Audax por 2-0. Aliás, essa foi a 4ª vitória seguida do Desportivo Brasil, que deu uma arrancada aí no final aí da competição. E o Audax está rebaixado para a Bzinha, né, no ano que vem, para a 4ª divisão do Campeonato Paulista de Futebol. Infelizmente, a equipe do Osasco amarga mais um rebaixamento aí nesse ano de 2023. Continuando aqui com os outros 4 jogos, o Marília venceu o Itapirense por 3-0 e retomou a primeira colocação. O Marília estava em segundo, tinha sido ultrapassado pela equipe do São José, mas com essa vitória venceu o Itapirense por 3-0 e terminou a primeira fase em primeiro lugar. Bragantino 5, Barretos 0, Bragantino 2, né, a segunda equipe do Bragantino, 5, Barretos 0, o Barretos está rebaixado, amigo torcedor, por incrível que pareça, o Barretos acabou perdendo para o RB Bragantino 2 e a equipe do Sertãozinho venceu, portanto o Barretos é quem ficou com o rebaixamento. Olha só o que aconteceu lá em São José, ó. São José 1, Sertãozinho 2. O São José, que estava em primeiro lugar, líder do campeonato, pegando o Sertãozinho, que estava em penúltimo, jogando em casa lá em São José, perdeu com um gol do Sertãozinho marcado aos 44 minutos do segundo tempo. O gol salvador que deixou o Sertãozinho com o mesmo número de pontos que o Barretos, e aí nos critérios de desempate o Sertãozinho se salvou do rebaixamento, deixando aí a conta para o Barretos, que foi rebaixado. Fantástica vitória do Sertãozinho, que se safou aí nos últimos minutos da primeira fase, conseguiu essa vitória heróica contra a equipe do São José, que vinha embalada de 8 vitórias seguidas. Inclusive essa derrota deixou o São José com a segunda colocação, tirou a primeira colocação do time da Águia do Vale.
E para terminar, União Suzano 2, Grêmio Prudente 0. O Grêmio Prudente já estava classificado, o União Suzano precisava vencer e venceu e garantiu também a sua classificação para a segunda fase. Esses os resultados da 15ª ou última rodada da primeira fase aí da Série A3. Vamos então à classificação. Olha só, Marília 29 pontos, passou novamente o São José e terminou na liderança. São José em segundo com 27, Capivariano em terceiro também com 27, Grêmio Prudente em quarto com 24 pontos, Desportivo Brasil em quinto também com 24 pontos, São Bernardo na sexta colocação com 22 pontos, o São Bernardo caiu um pouco aí nas últimas rodadas, União Suzano conseguiu a classificação, 21 pontos, e a Matonense, oitavo lugar, 20 pontos, 6 vitórias, 3 gols de saldo. Se a gente olhar aqui na parte de baixo da tabela, ó, o Bandeirante também fez 20 pontos, também tem até um saldo a mais, 4 gols de saldo, mas teve uma vitória a menos. E o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, portanto, Matonense classificada, Bandeirante fora. RB Bragantino ficou em décimo com 19, Rio Preto em 11º também com 19, Itapirense em 12º também com 19 pontos. A Votuporanguense em 13º com 17, e aí o Sertãozinho. Sertãozinho que venceu o São José, saiu da 15ª colocação e foi para a 14ª colocação, mesmo número de pontos do Barretos que perdeu, só que aí no número de vitórias o Sertãozinho tem 5, o Barretos 4 e portanto o Sertãozinho escapou aí do rebaixamento. Barretos com 16 e Audax Osasco com 12 são as equipes rebaixadas para a 4ª divisão do Campeonato Paulista no ano que vem. Aí a gente tem os melhores ataques do campeonato, Capivariano, melhor ataque da competição, 28 gols, o Marília, segundo melhor ataque com 25, e o RB Bragantino 2, 24 gols. O Audax foi o pior ataque, em 15 jogos marcou apenas 8 gols, o Itapirense o segundo pior ataque com apenas 11 gols, e o São José, que ficou em segundo, tem o terceiro pior ataque, hein? Apenas 13 gols, venceu aqueles 8 jogos lá, mas tudo pelo placar mínimo, 1-0, se eu não me engano, um dos jogos só que foi 2-1, o resto foi tudo 1-0, portanto o São José tem poucos gols, apesar da boa campanha. E aqui a gente tem a melhor defesa da competição, o Desportivo Brasil, tomando apenas 9 gols aí nas 15 rodadas, depois o Capivariano com 11 e o São José a terceira melhor defesa com 12 gols tomados. O Barretos é a pior defesa, tomou 5 gols nessa última rodada, né? E ficou aí com a pior defesa do campeonato, 29 gols sofridos, seguido do Sertãozinho com 26 gols e o RB Bragantino que tomou 23 gols aí nessas 15 rodadas. Tivemos 120 jogos, 284 gols, uma média aí de 2,37 gols por partida, onde as equipes da casa marcaram cerca de 54% dos gols e os visitantes 46% dos gols. Tivemos então 15 rodadas, ó. A rodada 3, a rodada 5 e a rodada 8 foram 25 gols, as melhores rodadas, né? Com uma média de 3,13 gols por partida, e a rodada 7, que teve apenas 9 gols, foi a pior rodada de todas, com uma média de 1,13 gols por partida. Temos, né, o artilheiro da competição, o Vinícius Popó, com 12 gols, o Vinícius que é lá do Capivariano, ele é o artilheiro isolado aí da Série A3. E aqui a gente tem os grupos já da segunda fase, os grupos definidos. Temos o grupo 2, onde teremos Marília, Capivariano, Esporte Clube São Bernardo e Matonense nesse grupo 2. E no grupo 3, São José, Grêmio Prudente, Desportivo Brasil e União Suzano. Essas as 8 equipes que ainda lutam pelas 2 vagas de acesso para a Série A2. Agora a segunda fase, as equipes jogam dentro dos seus grupos
em turno e retorno, e aí as duas melhores equipes de cada grupo classificam-se para a semifinal, e aí sim, a semifinal é que vai definir os dois finalistas e, consequentemente, as duas equipes que estarão na Série A2 no ano que vem, ok? O calendário dos jogos ainda não foi divulgado, deve ser divulgado hoje à tarde, né, nesta segunda-feira, pela Federação Paulista de Futebol. A gente fica de olho. Bom, então essas foram as informações da Série A3 e já estamos na Série A2 para falar aí já do mata-mata que começou nesse final de semana na Série A2, já um pouquinho mais adiantado que a Série A3. Vale lembrar que é um pouco diferente a Série A2 da Série A3 na segunda fase. A primeira fase igual, 16 times jogando em turno único, 15 rodadas, as 8 primeiras equipes se classificam. Só que na Série A3, como nós vimos, teremos 2 grupos de 4 equipes que jogarão dentro dos grupos aí em turno e retorno até que saiam os 2 de cada grupo que serão os semifinalistas. Na Série A2 já é mata-mata, né? As 8 equipes classificadas jogam o mata-mata em jogo de ida e volta, não tem grupos não. Então vamos ver o que aconteceu nos jogos de ida das quartas de final desta Série A2. Começando então para falar de Velo Clube e Noroeste, jogo que abriu as quartas de final lá em Rio Claro na última sexta-feira. Carlão foi o autor do gol do jogo, marcado aí aos 18 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, com 2 minutos de jogo, o Ítalo do Velo Clube levou o segundo amarelo e foi expulso. Aí ficou bem mais complicado para o Galo Vermelho. O Norusca, que já estava com 1-0, soube aí manter o resultado, manter a pressão, né? E saiu com a vitória e joga agora pelo empate no jogo de volta, que está marcado já para amanhã, terça-feira, lá na cidade de Bauru. Olha aqui, ó. Aí está, Noroeste Velo Clube, o jogo dá a volta lá em Bauru. O Velo tem que vencer por mais de um gol para se classificar. Se o Velo vencer por um gol de diferença, pênaltis, ok? Próxima quarta de final aqui, Comercial e Ponte Preta. Jogo realizado no sábado lá em Ribeirão Preto. A Ponte Preta saiu na frente com Matheus Silva aos 33 minutos da primeira etapa. Porém, no segundo tempo, tudo mudou. Aos 2 minutos, o Gé foi expulso após acertar um chute no zagueiro Thiago Moura. Aos 31, o Comercial empatou cobrando pênalti e aos 38, mais uma expulsão da Ponte Preta. Agora foi Diego Pablo, que foi para o chuveiro mais cedo, levou o segundo amarelo após a entrada no zagueiro Boré. Portanto, com 2 a mais, o Comercial pressionou no finalzinho do jogo, mas não marcou. Final 1-1 lá no Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A decisão está marcada para amanhã também, terça-feira, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta tem que vencer, né? Vai ter desfalques, principalmente aí no ataque da equipe, mas joga em casa e precisa vencer o Comercial para passar para as semifinais. Ok? Muito bem, vamos continuar aqui com Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Olha só, amigo torcedor, que resultado o Inhoquim trouxe lá do litoral, hein? Esse jogo foi no sábado, lá no Urico Mursi, em Santos. O time de Piracicaba marcou o primeiro gol com Lucas Xavier aos 25 minutos de jogo. A Briosa empatou 4 minutos depois, através do Danilo Pereira. Mais 3 minutinhos depois, Samuel deixou novamente o 15 de Piracicaba em vantagem. Portanto, 3 gols da partida aí foram marcados em 7 minutos, 2-1 para o 15, que teve 2 gols anulados pelo VAR, bem anulado, mas o 15 teve um pouquinho mais de volume de jogo, mesmo jogando fora, e mereceu aí a vitória, hein? Agora a decisão da vaga está marcada para quarta-feira, olha só, lá no Barão da Serra Negra, em Piracicaba. O 15 precisa apenas de um empate jogando em casa para se classificar. Situação difícil aí para a Briosa,
mas tudo pode acontecer no mundo do futebol. Bom, e continuando aqui na última quarta de final, ó, Oeste e Novo Horizontino. Esse jogo foi ontem, né, no domingo lá em Barueri. Muita chuva antes do jogo, o campo estava bem encharcado, até demorou um pouco, aí atrasou um pouco para começar. O único gol aí do jogo foi de Ailon, que aos 6 minutos do segundo tempo recebeu o cruzamento da direita e não desperdiçou. O Tigre jogou melhor que o Rubrão e mereceu a vitória. Agora joga em casa por um empate no jogo da volta, que está marcado para quarta-feira, olha só, lá na cidade de Novo Horizonte. Portanto, amigo torcedor, nenhum mandante venceu nos jogos de ida aí das quartas de final, tivemos 3 visitantes vencedores, isso mesmo, 3 equipes que jogaram fora venceram, e quem leva boa vantagem aí para o empate, né? Leva boa vantagem para o empate jogando nos seus gramados nos jogos de volta. Tá aí então, amigo torcedor, é isso aí, Série A3, Série A2, passado a limpo para você. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, deixa aí o seu joinha, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, amigo torcedor, faça parte aí do nosso time, é sempre muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, podem comentar à vontade, a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.